Uma das principais críticas ao ex-presidente Bolsonaro era a falta de articulação fora do país. No entanto, apesar das críticas, é inegável que o ex-presidente buscava manter uma postura neutra, mantendo boa relação entre os países, não prejudicando o Brasil com atitudes impensadas. Por outro lado, não é de hoje que o atual presidente Lula vem cometendo gafes e situações constrangedoras no exterior. Vamos aqui recapitular alguns desses episódios. Durante uma entrevista a uma rádio gaúcha em 29 de junho, o petista foi questionado sobre o motivo pelo qual setores da esquerda defendem o governo da Venezuela. Na ocasião, Lula disse que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim, afirmou o presidente. Apesar de o regime venezuelano realizar eleições, diversas organizações internacionais denunciam a violação de direitos humanos na gestão de Nicolás Maduro. O Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, investiga o governo venezuelano por perseguir, prender e torturar milhares de opositores desde 2017. A Organização das Nações Unidas, ONU, se recusou a enviar observadores internacionais à eleição de Maduro, em 2018, após ele ter proibido os principais rivais de participarem do pleito. À época, a oposição denunciou fraudes e compras de votos. Outro episódio polêmico ocorreu em março. Durante a agenda em Roraima, Lula disse que a escravidão, apesar de terrível, trouxe uma coisa boa para o Brasil: a miscigenação. Toda a desgraça que isso escravidão causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja, afirmou na ocasião. A segunda verdade é que há 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Em abril, durante viagem à Europa, o presidente Lula acusou os Estados Unidos e a Europa de prolongarem a guerra na Ucrânia, que já dura mais de um ano. Tanto a Casa Branca quanto a União Europeia criticaram os comentários do brasileiro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olaf Scholz da Alemanha, com Biden, e ontem discutimos longamente com Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, eu conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação
em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Na época, um porta-voz do governo americano chegou a dizer que a posição brasileira é profundamente problemática e que o país estaria papagueando propaganda russa e chinesa sobre a guerra. A Europa também se manifestou e disse apenas que oferece inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados. Dias depois, ainda na Europa, Lula tentou se corrigir e disse que o Brasil condena as ações da Rússia na Ucrânia. Nunca igualei os dois países porque sei o que é invasão e integridade territorial. Todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em todas as decisões da ONU, afirmou. Além disso, em outro episódio o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou da mesma reunião do G7 em que estava o presidente Lula, PT. Alguns líderes cumprimentaram o presidente ucraniano enquanto Lula permaneceu sentado.そろそろ会議を始めたいと思います。ご協力をお願い申し上げます。エネルギー等の地球規模課題への対応について議論を行いました。Por último, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, muito festejado, aliás, por simpatizantes da ala esquerdista nacional quando venceu Trump na eleição presidencial norte-americana, ignorou olimpicamente o presidente Lula da Silva durante a programação da Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU. Além de evitar o cumprimento formal ao ex-mito, veja vídeo, diante dos principais líderes mundiais e das principais câmeras de imprensa do planeta, Biden não convidou a deidade petista para um jantar oferecido por ele na terça-feira, 19, à noite. O norte-americano recepcionou 30 líderes mundiais no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Foi uma agenda paralela à programação de abertura da Assembleia da ONU. Biden convidou, além de mandatários, figuras muito influentes como o chefe José Andrés, celebridade do universo gastronômico, e o bilionário Bill Gates. Lula estava em Nova York, mas ficou fora da festa. E você o que acha dessas atitudes do atual presidente? Representam bem o Brasil no exterior? Deixe sua opinião nos comentários.